Olá, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? O nosso estudo de hoje tem como tema a natureza da fé. Um tema bastante oportuno, né? Tendo em vista o que temos vivido. Muitas pessoas falam sobre fé, sobre esperança. E aí é muito importante revisar esse tema sobre a natureza da fé. Nós temos como objetivo hoje fazer uma exploração, né, destacar um pouquinho o texto de Hebreus capítulo 11, que fala bastante sobre a fé em sua natureza, né, e alguns aspectos que estão ligados a essa natureza, a natureza da fé em Cristo, ok? Então, para isso, eu queria que vocês acompanhassem aí na Bíblia de vocês, né, abrissem Hebreus 11 e a gente pudesse ir acompanhando um pouquinho do texto e destacando alguns pontos essenciais, ok? Primeiro, vamos analisar o versículo, né? O primeiro versículo do texto, do capítulo, que fala assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Né? A gente observa inicialmente que somente a fé pode nos fazer enxergar o futuro, pois se alimenta da promessa de Deus. Ter fé é saber, é estar confiante no poder de Deus, conforme a gente observa aí no texto, no primeiro versículo. É ter certeza, é ter convicção, é ter certeza que as promessas de Deus irão se cumprir. Muitas já se cumpriram, algumas ainda irão se cumprir, e é ter fé que isso vai ocorrer, que isso vai acontecer. Ter fé é perceber os desígnios de Deus, é saber que, como diz o versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir de coisas que não aparecem. É crer na soberania de Deus. Ter fé é saber que as nossas necessidades serão supridas pelo nosso Deus. Ter fé é uma necessidade absoluta para que nós possamos perceber pelas que coisas devemos esperar. É entender que Deus é o Criador de tudo. É oferecer um culto aceitável a esse Deus poderoso. Ter fé, a fé genuína, a fé em sua natureza, ela age segundo a promessa de Deus. Se formos fazer aqui uma revisão bem rápida, né? Começando pelo versículo 8, que começa a citar vários homens de Deus que expressaram sua fé, que tiveram fé. E essa fé não foi uma fé simplesmente de acreditar em algo, não. Era a fé em Cristo. Era a fé no Messias, né? Pela fé, Abraão, quando foi chamado, o que diz o versículo 8, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Isso é ter fé, né? A fé que Abraão teve fez ele escutar a voz de Deus e obedecer. Ele deixou uma cidade sem ter perspectiva de para onde ia. Ele habitou a terra prometida como estrangeiro, como diz o capítulo 9, versículo 13. Quando chegou, olhou para além de Canaã, para a pátria celestial. A visão dele não estava no presente, no mero presente, mas existia uma perspectiva futura. Né? Então, a fé faz com que nós possamos agir dessa forma. A herança que ele almejava não era uma herança terrena, era celestial. Era futura e não presente. Abraão via de longe, ele via além. Isso foi possível pela fé. Pela fé também Moisés, aqui conforme vem dizendo o texto, né, a partir do versículo 23, 24, vem dizendo: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó. Ele negou as riquezas do mundo, as riquezas do tempo presente, porque a perspectiva dele estava num olhar futuro. Né? Então, isso é feito da fé. Essa fé que considera Cristo, conforme o versículo 26, sobretudo, pela fé, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito.
Aqui o Egito está ligado às coisas, aos prazeres e aos interesses do mundo, às riquezas do mundo, porque contemplava o galardão. Ou seja, isso é feito da fé. Pela fé ele abandonou o Egito, as riquezas passageiras, presentes. Pela fé se vence tremendas desvantagens, como diz o versículo 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram-se muralhas de Jericó. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes. Ou seja, o autor do livro da Carta de Hebreus, ele fala, que mais direi diante de tanta grandiosidade de exemplos, né, de pessoas que agiram movidos pela fé? Qual a implicação disso para nós? Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Cristo foi perseverante, deve ser o nosso maior exemplo. Qual deve ser o nosso alvo? Nós devemos prosseguir para o alvo, como estes que pela fé tinham seu olhar focado em Cristo. Então devemos prosseguir o nosso alvo, e o nosso alvo deve ser Cristo, deve ser o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 3,14. E aí, para destacar esse texto fantástico, né? Já no capítulo 12, fazendo referência ao capítulo 11, quando o autor diz, portanto, também nós, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. Ele deve ser o nosso foco. Jesus é o alvo, é o prêmio da soberana vocação. As coisas do mundo às vezes tentam nos ludibriar para nos atrapalhar, tirar o nosso foco. Mas o nosso foco deve ser Cristo. Que Deus nos ajude a manter a nossa fé. Que Deus nos ajude a manter o foco em Cristo. Só para fechar, o texto de Romanos, Romanos 8, 18, diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, esse deve ser o nosso foco, a nossa atenção, nossa direção é buscar vencer todas as adversidades pela fé. E a fé, em sua natureza, aponta para a esperança, para a promessa, para Cristo. Então, que Deus abençoe a todos e a paz de Deus seja com todos. Amém, meus irmãos?